A psicologia é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais das pessoas. Isso é chamado de psiquismo. O objeto de estudo da psicologia é extremamente amplo e complexo, abrangendo desde os processos cognitivos, como atenção, pensamento, inteligência e memória, até os processos emocionais, como os sentimentos, as motivações e os desejos. Você vai entender como é que funcionam os testes de memória, chamada de psicotestes, e como uma boa avaliação por profissionais pode deixar sua saúde intacta. Mas antes, espera lá, você já sabe, eu vou chamar a vinheta. Olá, eu sou Rodney Dancas e você está aqui no YouTube, no meu canal Cognos Psicologia, um canal que fala de psicologia de um jeito fácil de entender. A psicologia é uma ciência relativamente jovem, tendo se consolidado como disciplina nas faculdades a partir do século XIX. No entanto, o seu estudo já remonta à antiguidade, quando filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles já se debruçavam, já se perguntavam em relação às questões relacionadas à mente e ao comportamento humano. Essa era a dualidade da existência humana. Mas isso eu deixo para um próximo vídeo. Vamos continuar a falar da nossa psicologia e dos testes de memória. A psicologia é uma ciência empírica. Isso significa que ela se baseia em observações e experimentos científicos para gerar conhecimento. Os psicólogos utilizam uma variedade de métodos de pesquisa, como anamnese, entrevista estruturada, testes psicológicos, observações e estudo do caso para estudar, para compreender os seus pacientes. Isso vai permitir que os psicólogos compreendam o comportamento humano de forma holística, de uma forma integral, levando em consideração diversos fatores que influenciam. Aí você pergunta assim: por que os testes de memória da psicologia são confiáveis? Aliás, eles são confiáveis? E aqui a gente precisa tirar o que são testes encontrados na internet e testes da psicologia. Os testes de memória da psicologia são extremamente confiáveis porque são desenvolvidos com base em princípios científicos e são submetidos a rigorosos processos de validação. Esses testes de memória são desenvolvidos a partir de uma teoria própria da memória, que explica como a memória funciona. A teoria da memória fornece aos psicólogos um modelo para entender o que é medido pelos testes oficiais e como os resultados devem ser interpretados e ajustados a cada uma das pessoas que fazem esses testes. Portanto, se a gente pensar dessa forma, os testes de memória também são submetidos a outros processos de validação, que garantem que eles sejam capazes de medir o que eles se propõem a medir. A validação de um teste de memória oficial, regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia, pelos Conselhos Regionais de Psicologia, inclui a demonstração de que os testes são consistentes, são válidos e sensíveis. São 3 pontos importantes. Além disso, preste atenção em mim, os testes de memória, esses que eu estou falando, os oficiais da psicologia, são desenvolvidos por psicólogos especialistas na área, que tem conhecimento amplo, vasto, sobre como desenvolver esse teste e como esse teste pode ser utilizado pelas pessoas, pelos profissionais e aplicado às pessoas que querem aumentar a memória ou precisam ter uma memória mais ajustada ao seu comportamento. Então, nesses testes você vai ter validação, normatização, padronização, eficiência e sensibilidade. Aí você pode perguntar assim: de quanto em quanto tempo devo passar no psicólogo ou no neurologista para fazer testes de memória? A frequência com que você deve passar pelo psicólogo ou neurologista para fazer testes de memória depende de vários fatores. Depende dos seus objetivos, da sua idade e como anda a sua saúde. Mas, em geral, os testes de memória são recomendados para crianças e adolescentes a cada 2 anos. Isso por causa do desenvolvimento educacional, da educação básica, dos anos iniciais, anos finais e do ensino médio. Tá certo? Então, esse ajuste é extremamente importante. Mas isso não é regra. Isso não é regra. Até porque se fala muito que os adultos devem passar pelos testes a cada 5 anos. Mas não é regra, não. Não é regra. E sim apenas um parâmetro. No entanto, olha só, se você tiver algum motivo para suspeitar
de uma mudança de sua inteligência, você pode querer fazer o teste com mais frequência. E existem vários fatores para você mudar essa faixa temporal de fazer testes. Por exemplo, se você estiver preocupado com desempenho escolar ou profissional, tem que fazer teste de memória. Se você estiver experimentando problemas com a atenção, com a inteligência, tem que fazer teste de memória. Se você sofreu algum tipo de lesão cerebral ou outro problema de saúde mental que possa afetar a inteligência, teste de memória. Então não existe uma resposta certa, mas é importante, assim como no médico, que você faça seu acompanhamento da saúde mental. E aí vem aquela pergunta que eu acho engraçado, mas eu tenho que fazer. Os testes de internet, aqueles que você encontra aí nesses sites, são seguros para testar a memória? Evidentemente que não. Os testes de memória que você encontra na internet não são seguros para fins de diagnóstico ou avaliação. Eles são brincadeiras, né? Por quê? Porque não tem um rigorismo científico, não tem o processo de validação, não existem conselhos que fiscalizem a sua aplicação. Claro que eles podem ser úteis para fins de entretenimento e autoconhecimento. Ah, tem o QI 150, tem o QI 2850, mas isso não é ciência. Eles não devem ser utilizados para tomar decisões importantes sobre a sua saúde mental ou sobre seu bem-estar. Põe isso na sua cabeça. Nenhum médico, nenhum psicólogo vai utilizar desses testes de internet que não tenham comprovação ou validação científica. É importante que vocês saibam isso. Existem diversos motivos para afirmar aqui que os testes de memória na internet não são seguros. Não são confiáveis, né? Isso é extremamente importante. Eles podem ser tendenciosos, eles podem ser manipulados. Então são pontos aí que a gente não observa nos testes oficiais da psicologia, onde você tem todo o pessoal, todo o conselho, psicólogos observando a elaboração desses testes, as suas aplicações e também as validações ao longo do tempo. E se você realmente está preocupado com a sua memória, é importante consultar um psicólogo, um neurologista, um médico qualificado. Eles poderão realizar testes de memória confiáveis e fornecer uma avaliação adequada para a sua condição. É importante você saber que testes confiáveis são fiscalizados e regulamentados pelos conselhos de classe, como o CFP e o CRP. E neste caso, somente os psicólogos credenciados e com CRP ativo podem aplicá-los. Então já percebeu, né? Não tem teste de internet. Afinal, quem é que colocou o teste na internet? Quem é a pessoa responsável? Outra pergunta que aparece bastante para mim é como se dá o tratamento para melhorar ou aumentar a memória. Depende de vários casos, vários. O tratamento para melhorar ou aumentar a memória depende da causa da perda da memória. Essa é a linha principal. Se a perda da memória for causada por uma doença, como demência ou Alzheimer, o tratamento irá se concentrar no tratamento da doença subjacente. No entanto, se a perda da memória, essa perda constante da memória, for causada por fatores não médicos, como estresse, falta de sono, má nutrição, existe uma série de coisas que você pode fazer para melhorar sua memória. Os procedimentos podem ser transcritos pelo psicólogo, por isso que é importante, diante da transcrição do tratamento, a gente ter o dado psicométrico, ter justamente essa avaliação de memória para saber como um psicólogo tem que atuar ou se há necessidade de uma intervenção médica. A visão interdisciplinar pelo médico e pelo psicólogo é muito mais certeira e efetiva. Lembre-se disso. Em alguns casos, o tratamento médico pode ser usado para melhorar a memória, mas em outros a terapia flui bem melhor, não há dúvida disso. O treinamento de memória é um tipo, por exemplo, de atividade que pode ajudar a melhorar a memória. Então esses treinamentos, esses procedimentos, sempre passados em conjunto, psicólogo e médico. Gente, esse era o vídeo de hoje, espero que eu tenha levado mais conhecimento científico a você. E se você tem interesse em saber como anda a sua memória, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu contato, assim você tira as dúvidas sobre o seu caso em particular, se precisar. E você? Coloca aqui nos comentários aqui embaixo, você já fez testes de memória? Você já fez teste oficial da psicologia? Você já fez testes de memória, esses encontrados na internet?
Coloca aqui nos comentários se você já fez, o que você achou desses testes. Vou terminar esse episódio deixando esses 2 vídeos aqui em cima, um deles é importante, clica, isso já nos ajuda a crescer aqui no YouTube, e aqui no centro eu vou deixar o botão de inscrição no canal. 70% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas. Clica no botão, se inscreva e ativa o sininho. Até o próximo vídeo, valeu!